Vamos lá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, mais uma vez. Vamos então, dar sequência aqui ao nosso projeto de resolução de questões e vamos hoje, resolver uma questão da banca CESP, tá bom? Olha só, a questão ela traz a seguinte informação cobrada aí, na prova de técnico ministerial do Ceará. Olha, Thales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza pela prática do crime de estupro. Então veja que aqui ele já identificou, qual seria o crime aqui, crime de estupro, tendo sido reconhecido pela vítima Marta, com a qual não possuía relação anterior. Há indícios de que Thales tenha praticado outros crimes sexuais, tendo sido também reconhecido por outras vítimas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Veja, pessoal, ele quer que você responda a questão com base neste enunciado. Nosso aluno sempre escuta aquela observação. Cuidado, não estupra a questão, pessoal. Não traz elementos, não coloca, não acrescenta informações que não foi trazido, para você não errar a questão. A questão aqui, ela vai trazer uma afirmação com base, claro, no enunciado. Olha só, a investigação policial não pode ser instaurada de ofício pelo delegado, sendo necessário que Marta represente formalmente contra Thales. Certo ou errado? Pessoal, a questão aqui está errada. Entretanto, vamos entender por quê. Vem para cá, meu diretor. Agora, vejam só. Olha só o detalhe. A questão aqui, ela gira em torno de um tema importantíssimo. Você que está se preparando para o concurso público e o teu concurso é a banca CESP, lembra, Atualmente aí, conhecida como Sebrasp. Qual é o detalhe que eu preciso observar? O tema formas de instauração do inquérito policial é um dos temas mais cobrados, pelo CESP. O que é que eu preciso saber, O que é que eu preciso levar para a prova? Lembra, A gente vai partir da premissa aqui que você está iniciando seus estudos, mas já te dando, o ponto direto do que você precisa saber, o que você precisa levar para a sua prova. A questão aqui é o seguinte, pessoal. Quando a gente trata do tema formas de instauração do inquérito policial, o que o examinador ele quer saber é como é que você, autoridade policial, você, delegado de polícia, pode iniciar, pode instaurar o inquérito policial. E a questão está dizendo aqui que o delegado ele não pode instaurar de ofício. Instaurar de ofício quer dizer instaurar sem provocação, sem ser provocado. Cuidado, para não ficar pensando aqui, Júlio, é um ofício, é um documento. Não, nada disso. De ofício quer dizer sem provocação. É simplesmente você, como delegado de polícia, você, como autoridade policial, iniciar aquele inquérito sem ser provocado. Você, obteve aquela informação através de um noticiário. Veja, a própria vítima foi até a delegacia. Não importa a forma. Você pode sim instaurar um inquérito policial de ofício. Júlio, mas como é que eu vou saber se eu posso ou se eu não posso instaurar o inquérito de ofício? Alguns, devem estar até pensando, Júlio, eu pensei que ele poderia em qualquer hipótese. Não. E a dica que eu vou te dar aqui é o seguinte. As formas de instauração do inquérito policial, elas estão diretamente ligadas, lembra, as formas de instauração do inquérito policial estão diretamente ligadas às espécies de ação penal. As espécies de ação penal. Então, a dica pontual aqui é você saber qual é a espécie de ação penal para aquele determinado crime. Qual é a espécie de ação penal para aquele referido crime. Então, quando você estiver diante de uma questão abordando as formas de instauração do inquérito policial, você vai lembrar dessa informação aqui. A ação penal, lembra, a ação penal, ela se subdivide em dois tipos. A ação penal ela pode ser pública ou a ação penal pode ser de iniciativa privada. A ação penal pode ser pública ou de iniciativa privada. A ação penal pública, por sua vez, ela pode ser pública incondicionada e pode ser pública condicionada. Pública condicionada. Veja, pessoal, claro que aqui a gente detalha, quando a gente está estudando, o tema ação penal, mas vejam só, se ela diz pública condicionada, é porque é condicionada a alguma coisa. E aí eu posso ter ação pública condicionada à representação ou à requisição. E aí eu vou me permitir detalhar isso quando a gente estiver tratando de ação penal propriamente. Mas o que eu quero que você lembre aqui é o seguinte, o titular da ação penal pública é o Ministério Público, é o MP. O titular da ação penal privada é o ofendido. Vejam, qual é o ponto? O Ministério Público,
Em crime de ação pública incondicionada, ele pode sim oferecer a denúncia de ofício. Denúncia é o nome da peça acusatória em crime de ação pública. O Ministério Público ele deve inclusive, oferecer a denúncia de ofício se o crime for de ação pública incondicionada. Já se o crime é de ação pública condicionada, o nome ajuda. O Ministério Público, o promotor de justiça, ele fica condicionado à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. A gente tem, por exemplo, o crime de ameaça. O artigo 147 do Código Penal, em seu parágrafo único, ele de forma categórica vai dizer para a gente que o crime de ameaça ele traz lá somente se procede mediante representação. Com a vigência do pacote anticrime, o crime de estelionato passou a ser, em regra, um crime que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. Então vocês vão pensar assim, se para oferecer a denúncia o Ministério Público precisa da representação, o delegado também vai precisar para instaurar o inquérito policial. Vocês vão pensar assim, se para começar, imagine que eu tenho aqui o inquérito policial e eu tenho aqui a ação penal. Eu tenho aqui a ação penal propriamente. Vocês vão observar aqui, se para começar a ação eu tenho que ter autorização, para começar o inquérito eu também vou precisar. Imagine que eu ameaço aqui o meu diretor. Digo, olha, eu vou te matar. Isso é um crime de ameaça. Imagine que o delegado já começa a me investigar. Imagine que o delegado ele junta todas as informações, todos os elementos que ele precisa. Isso traz elementos para fundamentar a possível ação penal. O Ministério Público, na hora que vai oferecer a denúncia, ele diz, opa, peraí, eu preciso da representação da vítima. E aí chama aqui meu diretor, e meu diretor diz, não vou representar contra Júlio. Ele estava usando só um exemplo de sala, ali não foi uma ameaça propriamente. Ou ele me ameaçou de fato, mas eu não quero representar. Ele me ameaçou, mas eu não quero representar. Se meu diretor não representa, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Aí você vai pensar assim, o delegado passou aquele tempo todinho fazendo o quê? Perdendo tempo. Então, para evitar isso, a gente precisa conhecer a espécie de ação penal para um determinado crime. E por que essa questão ela foi cobrada, pessoal? Por que em 2020 o examinador cobrou essa questão? Porque o crime de estupro, pessoal, ele está presente aqui, no título 4, onde a gente trabalha com os crimes contra a dignidade sexual. A gente tem aqui, no capítulo 1, mais especificamente, dos crimes contra a liberdade sexual, e eu vou ter aqui o crime de estupro. O grande detalhe, pessoal, é que este título 6, ele vai trazer uma situação pontual. Veja, como é que eu sei a espécie de ação penal de um referido crime? Basta ler o tipo penal todinho. Se ele não diz nada, se ele silencia, é porque a regra é que a ação seja pública incondicionada. Ou ele pode trazer ao final daquele título. E ele traz para a gente aqui, o artigo 225, ele diz, nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação pública incondicionada. E por que eu trago isso? Porque a gente teve aqui uma alteração. A grande verdade, e é por isso que o crime de estupro é um dos que mais caem. A regra era que o crime de estupro, até 2018, até setembro lá de 2018, ele se procedia mediante ação pública condicionada à representação. Então, a vítima precisava representar. Hoje, mas não. Hoje não importa se a vítima é maior ou menor de 18 anos. Hoje não importa se a vítima é vulnerável ou não. A ação é pública incondicionada. Se a ação é pública incondicionada, projeta aí, meu diretor, nos crimes de ação pública, quando o legislador só coloca ação pública, a gente presume que ele está falando da regra pública incondicionada. O inquérito será iniciado, inciso 1, de ofício. De ofício quer dizer sem provocação. Entretanto, a gente disse que se eu estiver diante de uma ação pública condicionada, o delegado de polícia, a autoridade policial, vai precisar da representação, visto que o legislador ele exigiu tal circunstância. Olha só, o parágrafo 4º da gente, ele diz aqui, do artigo 5º, Código de Processo Penal, ele diz, o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Não poderá sem ela o quê? Sem a representação. Se o crime é de ação pública condicionada à representação,
O inquérito, lembra, não poderá ser iniciado sem a devida representação. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Seria aqui a mesma ideia, seria então a mesma regra. De novo, como a questão trouxe um caso aí, né, envolvendo o crime de estupro, bota na tela, como ele lá trouxe aqui um crime de estupro, o delegado pode sim, então tira esse não, instaurar o inquérito de ofício, ou seja, sem provocação, tá bom? Questão 2020, lembra que essa mudança, né, ocorreu em 2018, né, quando isso tudo aconteceu. Beleza? Lembro, claro, né, a você, se você ainda não participa, para você receber esse vídeo e tantos outros, receber também, né, cupom de desconto, receber informações sobre cursos, coloca aí, manda o teu nome, né, para eu te cadastrar lá na minha lista de transmissão. Tá aqui, basta tu mandar o teu nome, né, seguir essas instruções da tela para o nosso WhatsApp. Tranquilo então, pessoal? Um forte abraço, eu te vejo na próxima dica, no próximo vídeo. Já aproveito, tá? Deixa aqui, né, a tua curtida, deixa aqui o teu joinha. Se você gostou desse vídeo, né, compartilha, manda ele, né, nos teus grupos do WhatsApp, manda ele aí, né, para os teus amigos que estão precisando tirar esta dúvida. Um abraço e até a próxima.